Tudo bem, amigos? Início de semana, após um carnaval que não teve carnaval, né? Estamos aqui para falar um pouquinho nesse programa das reformas estruturantes. E hoje, especificamente, sobre a reforma tributária, dando uma ênfase ao terceiro setor, né? Terceiro setor muito importante da sociedade, que colabora demais, né? Especialmente nas suas instituições que ajudam pessoas carentes, ajuda a questão da saúde, a questão da educação, muito afinco, né? Ajudando, inclusive, o governo, né? Ações de governo que o setor privado colabora de forma muito forte, muito abrangente. Então, dentro dessa temática, eu trouxe com o senhor, para mim, aqui com os senhores, três grandes diretores lá na nossa casa, que entendem bastante da matéria, que a gente vai discutir um pouquinho que esses projetos que estão lá no Congresso Nacional trazem de novidades ou de perigos para esses setores. Então, eu estou trazendo aqui Ricardo Monello, nosso diretor jurídico, o Wilson Gimenez, nosso vice-presidente administrativo, e o nosso diretor, Diogo Chamon. Os senhores já conhecem bem, porque ele tem participado bastante das lives com a gente aqui, e é da área institucional aqui, voltada às questões legislativas e governo. Então, primeiro, obrigado pela presença de vocês três, e vamos lá iniciar esse bate-papo aqui gostoso, né? Um tempo que a gente tem, mais ou menos uma meia hora, um pouquinho mais, porque é um programa especial, vou gravar um pouquinho mais, e espero que os senhores fiquem até o final aí assistindo, porque ele vai ser muito bom, muito interessante, para que a gente possa refletir, né? Ter uma reflexão forte sobre o que esses projetos de reforma tributária trarão para o destino do país, né? Vale para todos, né? Para todos os setores da economia, inclusive o terceiro setor. Então, de cara, eu jogo a palavra para quem já dá uma palavra inicial. Fiquem à vontade. Bom, então vou tomar a liberdade de começar aqui, cumprimentando cada um que nos assiste, presidente Sérgio Aprobato, amigo, Diogo e o Wilson. E esse tema extremamente oportuno, presidente, no momento que o Brasil discute no aspecto da reforma tributária, alterações da Constituição Federal, da legislação ordinária e todo um fatiamento de projetos que nós sabemos que tramita no Congresso Nacional, que de alguma forma pode impactar positivamente ou negativamente as entidades do terceiro setor. E como o senhor bem colocou, né, os perigos, e como já é comum no nosso cenário político, legislativo, muitas vezes num cenário de crise, de reforma, acredita-se equivocadamente que um dos caminhos é cortar desonerações tributárias, sejam elas imunidades ou isenções, que a gente pode até conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas por trás desse regime tributário de desoneração, quer seja imunidade ou isenção tributária, há milhares de organizações e milhões de pessoas e atendimentos em todo o Brasil, tendo em vista que a desoneração tributária é uma das principais, se não a principal fonte de captação. Por que não gastar? Primeiro grande aspecto das entidades é evitar o gasto. Então, a economia tributária, ela é essencial. E só conceituando, antes de passar para o Wilson também, o Diogo e o próprio presidente Sérgio, para aqueles que nos assistem agora, terceiro setor, enquanto conceito geral, são as entidades de direito privado, as instituições que nós, profissionais da contabilidade, chamamos de instituições sem fins lucrativos, que é o conceito mais tributário. Mas, no modo geral, no sentido lato, são as organizações da sociedade civil ou as antigas ONGs. Então, essas imunidades que nós vamos tratar aqui, ou isenções, são que viabilizam essas entidades na execução, muitas vezes, de políticas públicas essenciais para a sociedade brasileira. Quero ver um pouquinho aqui então, os outros diretores, para dar a sua palavra inicial. Primeiro com o Wilson, depois o Chamon também fale um pouquinho aí, trazendo os seus conhecimentos aí sobre um tema tão importante. Então, vamos lá, Wilson. E vamos falar desse assunto tão importante, né? Como o presidente, o Monello, comentou, né? Terceiro setor
é um setor de suma importância, porque ele complementa aqueles serviços básicos que o governo constitucionalmente deveria fornecer a toda a população, né? Então, falar do terceiro setor é falar de um setor imprescindível para a nossa sociedade e que tem crescido muito aqui no Brasil, né? Nos assusta um pouco, olhando as PECs, né, todas elas, da reforma tributária, que é abarcado, né, como uma atividade econômica de maneira geral, né? Então, se essas PECs, se a essência dessas PECs forem aprovadas, a gente prevê aí um aumento drástico da carga tributária que vai incidir sobre as entidades do terceiro setor, né? Porque hoje os tributos indiretos que essas entidades pagam de maneira diversificada, né? Parte para o município através do ISS, parte para o Estado através do ICMS. Se você for somar todos esses tributos que atualmente são cobrados e for comparar com a alíquota que está sendo prevista do IBS, a gente, de cara, já leva um susto, né? Porque isso vai, sim, representar um aumento drástico da carga tributária dessas entidades. Além disso, o IBS ele também invade campos de incidência tributária que hoje ele não atinge, né? Se a gente for falar, por exemplo, de locações de imóveis, não há, por exemplo, né, tributo municipal, ISS, sobre locações de imóveis. E o IBS ele traz essa tributação também sobre esse tipo de operação. E a gente sabe que muitas entidades do terceiro setor têm como fonte de renda a locação de imóveis, né? Então, a gente está bastante preocupado com o desenrolar desses projetos que estão tramitando no Congresso, que falam sobre a reforma tributária e quais serão os reflexos no terceiro setor. Obrigado, Wilson, pelas palavras iniciais. Chamon, dá uma palhinha para nós também aí. Olá a todos, colegas de diretoria, parceiros de batalha, presidente e pessoal que nos assiste. Pois é, a gente que vem participando, tratando esse tema um pouco mais tempo, acaba sendo repetitivo, né? A gente tem que cuidar muito quando se fala em reforma, que é extremamente importante, necessária para o Brasil, o ambiente de negócio, mas a gente não pode fazer uma reforma de afogadilho e também trazer uma condição piorada, né? A gente piorar uma situação que existe hoje. Então, isso é uma primeira premissa, um cuidado importante que a gente tem que ter. E também, aí sim, serve para todos, mas aqui no nosso tema do terceiro setor, não adianta a gente tratar diferentes de forma igual. Então, atividades diferentes têm que ter o cuidado diferente. A gente veio batendo muito na tecla na questão do serviço, que não pode ter o mesmo tratamento do comércio, por exemplo, da indústria, que são características diferentes. E se tratar igual atividades diferentes, nós vamos ter uma oneração, e a gente já bateu muito aqui na questão de serviço, e agora falando das entidades aqui do terceiro setor, nós vamos incorrer na mesma situação se colocar qualquer tipo de arrecadação com o mesmo tratamento. Então passa-se a tributar, a onerar as entidades que prestam um serviço, que, como foi bem colocado, elas muitas vezes suplementam ou atendem áreas que o governo não está conseguindo atingir, então tem um papel importante, e daqui um pouco essas entidades que estão cumprindo esse papel, um olhar diferente, acabam sendo prejudicadas, oneradas, por se fazer uma reforma tributária, por se fazer uma alteração na legislação, sem cuidar desses aspectos. Então, numa manifestação inicial, presidente, como a gente está muito nisso, a gente acaba sendo repetitivo, mas o cuidado de não se tributar ou não se tratar atividades, segmentos diferentes de forma igual, que a gente vai
invariavelmente cometer injustiças. Muito bem, Chamon. Boa fala. Eu queria complementar, então, um pouquinho a fala de todos aí, especificamente voltando ao terceiro setor. Na verdade, existem grandes preocupações, sim, por parte da sociedade, primeiro, alguns motivos. Você percebe nas duas PECs, que estão nas duas casas, né? Tanto a 45 como a 110, como o projeto de lei já do governo, a 3887, que ali eles estão querendo criar, por exemplo, um critério diferente de base de cálculo, né? Então, como bem disse aqui o Wilson, por exemplo, tributar a locação, que locação não é imposto indireto, na verdade. A locação é renda para quem é dono do imóvel, quem é dono daquele patrimônio. Aquilo é renda, porque está alocando, ele recebe um valor mensal e ele paga um imposto de renda. Então, é renda. E sobre o patrimônio, sobre o bem, ele também paga um tributo anual, que é o IPTU, né? Se for um bem, vamos dizer, que esteja dentro de uma cidade, né? Mas, enfim, por que eu estou comentando isso? Porque uma das preocupações fortes que eu senti aí nas discussões ao longo desses anos, aí, especialmente desse último ano, foi justamente esse critério de mudança constitucional. Então, ele pode mudar na Constituição o critério do que deverá ser tributado ou não, né? Então, isso pode implicar muitas coisas, inclusive a grande preocupação do terceiro setor é que ele comece a tributar as imunes, por exemplo, em algumas situações que elas não são, porque imune é imune, não já está dizendo, né? Mas ele pode, já que ele está mexendo e utilizando uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, ele vai mexer em muitos artigos da Constituição. Então, esse é um problema muito sério para trazer conceitos novos de tributação e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Está abrindo uma porta que é perigosa, na meu ver, né? Porque se eu começo a querer jogar dentro de uma Constituição uma mudança significativa e tem um tema, por exemplo, que é extremamente importante para o desenvolvimento do país e que foi extremamente discutido na última Constituição. Então, é importante a gente ter esse critério, esse cuidado, né? Então, começa por aí. E dentro dessa lógica, por exemplo, eles já começaram a mexer algumas coisas. Na PEC 45 a 110 não tem algumas coisas ainda muito diretas, mas está muito claro, por exemplo, no projeto de lei do governo. Né? Você pega a contribuição, o que eles chamam de CBS, né? Contribuição sobre bens e serviços, em que ele fala com muita clareza ali, né? Se posiciona na questão relativa, especialmente, às questões de doações, né? Doações às mantenedoras, doações e pagamentos às contribuições associativas. Então, são situações que hoje não tinham essa percepção e esse pagamento dessa contribuição, que estará inserido nesse contexto, porque já tá no projeto de lei. Olha só. Também a insensibilidade que a gente percebe dos legisladores que não estão olhando com muito critério a questão, por exemplo, da cesta básica. Então, a cesta básica, no todo, ela será tributada. Quer dizer, hoje ela tem esse diferencial, né, para poder trazer um alimento de boa qualidade aos mais necessitados, quer dizer, com preço diferenciado. Agora, o governo está querendo criar uma coisa maluca, né, que é um controle, né, uma espécie de um repasse a essas famílias, né, para subsidiar a tal da cesta básica. Quer dizer, é uma loucura. Você já querer mexer numa coisa que está funcionando e bem, né, trazendo uma tributação linear para todo mundo, inclusive produtos da cesta básica. Quer dizer, eu acho a gente tem que pensar muito bem nessas questões, pensar com muito critério, né, porque estamos ainda, teoricamente, como houve algumas discussões ao longo desses 2 últimos anos, mas estamos ainda no começo da discussão com a sociedade. Acho que é importante a gente colocar dessa forma, né? Não podemos achar que meia dúzia de entidades que estão lá, que conseguiram bater na porta do governo, o governo nos escutou, e já está resolvido o problema. Não, não é isso. A gente tem que conversar de forma mais ampla com a sociedade para poder chegar num consenso mais oportuno e equânime a todos, né? A toda a sociedade. Então, eu queria ver um pouquinho você, Monero. Presidente, olha que bacana. O senhor falou uma coisa aí que eu acho que é emblemática na discussão, que é justamente essa tributação do consumo e para se fazer uma justiça social, devolver o imposto para as famílias de baixa renda.
Ora, se nós estamos partindo de uma premissa de simplificação, que controle é esse que tem que ser gerado para devolver o dinheiro para para a família de baixa renda que se manifestar? Isso, eu acho que essa é uma reflexão muito importante, porque num primeiro momento é uma medida positiva de desfazer, de cuidar de uma justiça social, fazer uma justiça social, mas por outro lado vai totalmente de encontro à premissa da simplificação do modelo. Então, eu acho que esse é um aspecto importante aí que também tem que ser bastante discutido e amplificado. Certo? E aí, Monelo, conta aí. O que você acha de tudo isso? Acompanhei atentamente aí a fala de vocês três, e inclusive começando pelo Ilcinho, e é fato, presidente, assim, olhando hoje, né, o que tem na mesa, o senhor foi até mais enfático no PL 3887, que principalmente nos artigos 20 e 21, ele reconhece ali quem tem imunidade da CBS, e no 21, quem tem a isenção. E aí o que acontece? Esse modelo que nós estamos vendo ali, a imunidade fica para quem tem o certificado de entidade de beneficente de assistência social, que a gente chama de SEBAS, o antigo certificado de entidade filantrópica, ou a filantropia em si. Isso, quando a gente fala num ambiente que o Brasil tem quase 800 mil organizações, só vai ter essa imunidade cerca de 11 mil. Ou seja, é desprezível. Ou seja, a grande massa do setor vai pagar a CBS de 12%, que, como bem disse o senhor, Chamu, os outros, o Wilson e todo mundo, já sai de 3 para 12. Ou seja, então, o modelo, ainda que ficasse nos 3%, hoje ele já pesa para a grande maioria. Então, a verdade é que é muito pequeno o número de entidades que têm a imunidade do SEBAS. E isso a gente também precisa refletir, porque é ela que hoje se mostrou uma política assertiva à medida que ajuda a custear saúde, educação e assistência social. Mas está fora desse universo meio ambiente, a cultura, outros movimentos que são muito, muito importantes para a sociedade brasileira. Então, e aí nós vamos ver, já no 21, que não fala mais da imunidade, mas fala da isenção para as igrejas, para os sindicatos, federações e confederações e os condomínios. O outro grande universo, então, vai realmente levar uma pancada violenta, desculpa a expressão, da CBS. Agora, muita gente pensa que as PECs, e a gente tem ouvido falar isso em alguns eventos, o terceiro setor não está alcançado diretamente pelas PECs 110 e 45. É um equívoco, como bem disse o Wilson. Primeiro, porque ainda que ela não trate da imunidade, e a imunidade também é uma parcela pequena, porque o grande universo do terceiro setor está na Lei 9.532, que é na figura das isenções. Ali que está o grande universo, e que é um problema muito sério de obrigações, de exageros, de desproporção de tributação e de obrigação também acessória. Então, a PEC 45, assim como a PEC 110, elas não se referem às imunidades, mas elas tratam, sim, diretamente. Por quê? Como bem disse o Wilson e o próprio presidente, ela cria ali uma base de algo que a gente não tinha, que são os intangíveis, que hoje nós temos muito, franquias sociais, negócios sociais, cessão de direitos, locações e importação de bens. E isso, por exemplo, quando nós temos um hospital, uma entidade de assistência social que faz atendimento, uma escola, uma universidade, ela importa bens, ela importa serviços. Então, e mesmo não sendo nessas 3 áreas, ela também vai ser alcançada. E, como bem disse o presidente, de alguma forma ou outra, e já histórico no Brasil, não só na Constituição, que é mais difícil de mexer, mas em normas infraconstitucionais, a tentativa de se mudar ou alargar a base. Foi o exemplo da Instrução 247, que criou uma aberração jurídica do seguinte: se a entidade, e isso volta no PL do governo,
volta, ou seja, se a entidade tem alguma atividade econômica, ela então não tem benefício tributário. Por que isso é ruim? É muito ruim e pode ser ruim também para as imunes. Porque você está reconhecendo uma imunidade, em tese, para um grupo na parte da doação, daquilo que é espontâneo. Mas aquela escola, aquela obra que tem uma atividade meio, que precisa buscar uma autossustentabilidade, ela vai ser tributada. Então, ela sai do zero e vai para muito. Né? Então, porque hoje nós não temos. Então, veja como o Chamun falou ali da reflexão, ao mesmo tempo que nós queremos que as entidades não dependam só de doações ou não dependam de recursos públicos, o Estado, através de projetos e dele ou do próprio legislativo, ele cria um modelo seguinte: se você for autossustentável, se você trabalhar, gerar uma renda, você vai ser penalizado. Então, o que nós encontramos hoje é exatamente essa situação. Na PEC 110, tem 2 itens que são perversos também, que ele altera ali no aspecto das contribuições sociais. Por exemplo, cria um parágrafo no 195, que dispõe das contribuições à Seguridade Social, que outras fontes poderão ser estabelecidas para custeio da Seguridade. Isso é ruim para qualquer setor, de serviços ou indústria, inclusive sem fins lucrativos. Porque quando a gente dá um cheque meio em branco, olha, precisou cobrir a Previdência, está liberado para instituir outras fontes, você já está se dando um cheque em branco. Então, a proposta que está na 110 de alterar o 195, parágrafo 14, é ruim. E o outro ponto, inclusive com o adicional do IBS, ou seja, isso que a gente já começa ruim, pode ficar pior. E tem uma outra perversidade, também nas PECs, que há uma sensação seguinte: vamos desonerar a folha de pagamento e jogar para o faturamento. Agora estou falando do terceiro setor. O conceito de faturamento, que já está na Receita e que está no PL 3887, é tudo que é contraprestação. Então, a entidade faz um bazar, faz um evento, faz um curso, faz um atendimento de saúde que não seja SUS, porque a lei isenta quem é a receita do SUS, a PEC. Só que quem faz a saúde particular, até porque se o hospital for viver só do SUS, ele está perdido, ele vai ter carga tributária mais alta que a empresa do lucro real. Então, são reflexões que nós precisamos trazer, e aí, para temperar as maldades ali das PECs, ele cria uma limitação que, assim, numa visão de responsabilidade fiscal, ela é boa. Não se pode conceder novas isenções. Com isso, nós vamos fechar um espaço para pleitos antigos na área, como eu falei há pouco, meio ambiente, cultura, pesquisa. O Brasil não desenvolve pesquisa. Ou seja, se alguém tiver que investir em pesquisa, não tem imunidade. E aí vai ser proibido, pelas alterações das PECs aí 45 e 110, novas isenções, por exemplo, para entidades de pesquisa lá na frente, principalmente se ela não estiver dentro de uma universidade. Então, é importante nós lembrarmos que temos, por exemplo, vários projetos, PEC 45, 110, o 3887, que o senhor trouxe aqui, e os outros 2 que vão correndo ali paralelo, mas podendo fazer um grande estrago, e o senhor participou de uma live recentemente muito boa, que é o PL, Projeto de Lei Complementar, o 27420 e o 13419, que ambos tratam da imunidade das entidades de educação, saúde e assistência social, através do SEBAS e as contribuições sociais. Veja bem, você deu uma explanada bem importante, Monello, bem ampla, né, dessas questões todas, essa reflexão que tem que ficar aos nossos ouvintes aí, para a sociedade, né? Vejam só a natureza da discussão que está se colocando nessas PECs e nesse projeto de lei do governo. Primeiro que o projeto de lei do governo é um de 4, né? Na verdade, ele falou que ia soltar de forma fatiada, soltou um, e faltam mais 3 para se concluir tudo que se pretende fazer em termos de reforma tributária. Ele não quer mexer apenas nos impostos indiretos, né? Agora, veja bem a temeridade da situação, como eu coloquei. Na verdade, as 3 propostas que já estão ali apresentadas, na verdade, trazem esse conceito de base ampliada, quer dizer, um conceito absurdo, abstrato e absurdo, porque você quer, na verdade,
tributar com os tributos indiretos, onde hoje não é tributado, porque não é da tributação desse tributo indireto. Então, por isso que eles soltaram como PECs. Então, o que fica de alerta é que pode sim mexer muita coisa hoje, que a gente está até tranquilos, porque nos dá uma garantia constitucional, né? Alguma mudança constitucional que traga novos conceitos de tributação. Essa que é a preocupação maior. Aí, muitas das coisas que hoje, por exemplo, que é imunidade, pode deixar de ser imunidade. Quem está dizendo que estamos isentos disso? Não estamos isentos disso. Não existe isenção disso. Existem algumas sinalizações, que foi colocado de forma muito clara aqui pelo Monello, sinalizações, de que algumas coisas já estão sendo revisitadas e estão sendo tributadas, né? Mas, evidentemente, a imunidade ainda não existe essa forma de se fazer isso na imunidade, mas na isenção fiscal, sim. Você percebe claramente na isenção fiscal que já existe aí um conceito um pouco diferente para poder tributar e abocanhar um pouco mais de recursos ao governo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado nas análises que serão feitas daqui para frente com essas apostas que estão lá de reformas, né? E se tratando de terceiro setor, bem como colocou o Ricardo, o próprio projeto de lei complementar, a 274, né, que regulamenta aí os SEBAs da saúde, educação e assistência social e deixa de fora outras áreas da economia, né? Vamos colocar, da economia social, né? Será que a gente pode colocar dessa forma, né? Que trata especialmente do meio ambiente, que é um tema extremamente sensível para o governo, hoje para os governos, né? Hoje o mundo está olhando isso com muita clareza, né? E o Brasil não está falando nada sobre isso, está desincentivando essas entidades a tomarem um cuidado maior com o tal do meio ambiente. Quer dizer, uma questão absurdamente importante. A questão cultural, uma outra questão. Todo o país tem que preservar a sua cultura, óbvio, o Brasil não foge disso. Nós precisamos dar atenção enorme para isso, né? Especialmente nas pesquisas, né? A questão de pesquisa, que o país tem formado cabeças brilhantes nessa questão de pesquisas científicas e que, infelizmente, estão indo fora do país, porque aqui, infelizmente, a gente não consegue segurar com critério essas cabeças brilhantes para que a gente possa ser uma referência mundial nessa questão também das pesquisas. Então, fica aí essa minha fala aí para a nossa ponderação. A gente não pode se esquecer que, por natureza, as entidades do terceiro setor, do ponto de vista tributário, as pequenas entidades do terceiro setor, do ponto de vista tributário, ela já não tem a vantagem competitiva que as empresas pequenas têm. Então, ela já está concorrendo em desigualdade. Para equilibrar esse jogo, a FENACON ativamente até participou da campanha do Simples Social, né? Que tinha como objetivo criar um Simples Nacional, né? Para as entidades do terceiro setor. Porém, com essas reformas tributárias, se a situação já não está boa pelo fato dessas pequenas entidades não terem um regime diferenciado para optar, essas PECs que estão correndo no Congresso, elas trazem na sua essência uma situação tributária ainda pior. Então, se a situação já não era boa, ela tende a piorar ainda mais. Perfeito. É isso mesmo, Wilson. Você tem toda a razão. Então, a gente tem que ficar muito atento, muito preocupado com essas questões aí, porque as coisas estão avançando de uma maneira, você vê agora, mudando um pouco, mas também trazendo a questão de outras propostas de reforma tributária, né? Vou falar um pouquinho do Simplificar Já, não está muito nesse contexto, não está, mas está, né? Na verdade. Que se você analisar o critério daquela proposta, ela é muito mais interessante para a população, para as empresas, para o governo, do que essa mudança radical, né? De mudança de conceito, radical, de criações aí de uma nova forma de tributação. Então, isso daí, na verdade, é muito ruim. A outra, Simplificar Já, ele trabalha em cima do que temos hoje
de forma muito bem pensada, ou seja, você vai simplificar um tributo que você já conhece. Muda, isso é uma mudança absurda, porque você não vai ter nenhuma surpresa ao longo dessas mudanças, porque tudo que foi feito de ruim nos tributos que estão aí, sabe-se o que foi feito e a gente sabe também como corrigir. Então, é muito mais lógico, ao meu ver, pensando com mais racionalidade, pegar o que está aí e, se de fato, simplificar, fazer ele funcionar de forma efetiva para que não haja também guerra fiscal, que não haja uma série de situações que se pensou e com critérios simples até, né? Então, eu estou trazendo essa questão porque a gente percebe que lá o que se pretende lá muito é protagonismo, né? E muitas vezes o protagonismo não está numa solução mais simples, né? Está em trazer coisas novas, diferenciadas, que poderão, enfim, ser bom para o país ou não, né? A gente não tem condição de saber, porque é uma coisa, de fato, realmente muito nova para a gente estar ponderando esses novos critérios que estão querendo se criar, né? E não esquecer que as empresas do Simples, como você bem colocou, tentamos criar o Simples Social e a coisa não andou ainda muito bem, mas pensar que as empresas do Simples, que não são do terceiro setor, e também tem que ter esse tratamento diferenciado, estão em vias de se acabar, porque nenhum projeto trata da empresa simples. Nenhum projeto fala o que fazer com a empresa simples. Ao contrário, o que se fala é reduzir ainda mais os créditos que elas podem transmitir, desincentivando o mercado de comprar de quem está no preço do sistema simplificado. É um absurdo total. Então, a gente precisa pensar com muito critério essas mudanças todas, né? Então, Monello, antes do Diogo falar, você queria falar? Vamos lá, a palavra é sua. O Wilson tocou num assunto extremamente oportuno, viu, Wilson? Parabéns. E vale lembrar, a FENACOM participou de discussões no Congresso Nacional, desde a reforma da Previdência e agora também na reforma tributária, e também trazendo essas sugestões para o terceiro setor. Uma delas foi o Simples Social, ocasião, inclusive, que apresentamos que, no artigo 146 da Constituição Federal, aquele mesmo tratamento diferenciado que tem para as microempresas fosse equiparado às microorganizações. Então, esse foi um trabalho importante que nós fizemos ali. Agora, algumas outras questões, Wilson, que você também provocou aí com essa sua fala. Por exemplo, uma entidade, ela não tem um aproveitamento, por exemplo, do ICMS. Então, numa operação de compra e venda de mercadoria, ainda que seja atividade meio dela, para gerar recurso, é importante lembrar, a entidade gera recursos, tem superávit, mas por lei e por estatuto, isso tem que ser reaplicado na entidade. Diferente da empresa, que isso vira lucro e faz parte isso da realidade de uma empresa. O terceiro setor, ele reinveste. Então, quando você não faz essa distinção, acho que foi o Chamum ali no começo, que falou de olhar com as especificidades de cada setor, eu não estou considerando que um hospital filantrópico tem o ICMS na conta de energia e nos seus insumos, e isso não está gerando praticamente muita coisa para ele, entre outras entidades muito menores. Então, também é importante pensarmos na forma como as coisas ainda vão incidir dentro de um terceiro setor em relação às demais empresas. E aí a gente percebe, presidente, que o grande ponto da confusão, do medo das organizações, não está no imposto de renda da pessoa jurídica. Por quê? Ou a entidade é imune, ou ela é isenta do imposto de renda da pessoa jurídica. Agora, aquilo que ela gera receita, e onde incide principalmente ISS, ICMS, é o maior problema. E o outro aspecto que a gente vem chamando a atenção é no tocante ao ITCMD. As PECs mudam, uma delas, né, se não me engano, é a 110, tira o ITCMD de competência do Estado, joga para a União com repasse para os municípios. Veja, eu não estou entrando no mérito de tudo aquilo que está dentro do ITCMD. O que a FENACOM vem falando há algum tempo é que as doações
feitas para as organizações da sociedade civil, e nós já temos a Lei 13.019, que a FENACOM também trabalhou, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, já conceitua quais são elas. Então, qual é o nosso pleito ali? Que as doações para as OSCs, para as ONGs, não seja tributada. Porque nós saímos de um cenário, em alguns lugares, onde há isenção, e há lugares que chega a 8%. Ou seja, você não subsidia com recurso público, você tributa atividade econômica eventual para gerar recursos da própria entidade, e se alguém doar para a entidade pode pagar até 8%. Então, o que nós temos falado é nesse sentido, que as doações para as OSCs, nas suas finalidades, não sejam tributadas. Por exemplo, o presidente acompanhou anos atrás, e quando ele começou as viagens, os seminários internacionais, muitas universidades fora do Brasil vivem com valores expressivos de doações de ex-alunos e de empresas. O Brasil, nós não conseguimos avançar nisso, nem nos fundos patrimoniais para bancar museus, equipamentos públicos, que são extremamente interessantes e fica pesando no bolso do Estado, porque se alguém for doar para esse setor, ainda tem o ITCMD. Então, nós precisamos avançar para situações de desonerar ITCMD, repensar o incentivo às doações, porque hoje, quem pode doar e ter aproveitamento? Empresa no lucro real. Chamou, Wilson e presidente são atuantes aí também no setor corporativo, sabe que a grande massa está no lucro real. A pessoa física não aproveita quase nada, não ser fundo da criança, do adolescente, do idoso, mas é desprezível. Então, nós também precisamos estimular. Eu não sei, acho que foi o presidente que falou aí, acho que foi o Chamon, de circular o dinheiro e voltar para o mais pobre. Uma das fontes é através dos incentivos, dos fundos, que são extremamente controlados, os tribunais de contas, as controladorias acompanham isso daí, além de outros órgãos, e avançarmos nesse ambiente de incentivos. A gente sempre tem um enfoque tão corporativo do debate, o Monelo está trazendo assim, uma visão diferente, importante e com muita propriedade. Mas nós falamos há pouco das premissas, né? Uma premissa de simplificação. Agora a gente tem uma premissa também de não aumento de carga tributária, ao menos que se fala, talvez não se pratique, né? Talvez não se redija, mas se fala em não aumento, em uma manutenção de carga tributária. Ora, se a gente está pensando em manter uma carga tributária, a gente precisa de novo repetir a questão da reforma administrativa. Então, a reforma administrativa traria uma condição de uma redução de gastos e uma consequente diminuição de necessidade de arrecadação. É claro, a reforma administrativa é para médio e longo prazo, não é imediato, mas no início tem que ser dado. Então, o legislativo teria que dar uma atenção prioritária para isso. E outra coisa, é difícil a gente estar falando em onerar, como foi bem colocado aqui já no nosso bate-papo, e como vem sendo colocado nos outros debates que a gente tem sobre a reforma. E com essa rapidez de querer mudar a matriz, querer aumentar a base, querer aumentar a alíquota. E o presidente falou uma coisa aqui também que fica muito forte. Gente, todas as reformas que a gente está falando é para apenas 2% das empresas do Brasil, que são as empresas que não são do Simples Nacional. Então, se fala numa reforma tão estruturante como essa, onde o debate fica na falsa simplificação e num aumento de carga tributária, enquanto isso a gente está falando de apenas 2% das empresas do Brasil, e o que é pior, os 98% que estão de fora vão sofrer consequências da mudança, apesar de, entre aspas, não fazerem parte. Como o presidente bem colocou, elas vão ser menos competitivas porque vão gerar menos crédito. Então, por isso que eu acho que a gente precisa, a reforma tributária ela tem que ser mais debatida, ela tem que ser mais aprofundada. Eu acho que ela está sendo debatida num ambiente muito fragmentado e não no todo como deveria, como merece, porque a gente está falando aqui de situações de
de oneração, por exemplo, enquanto tem uma série de outras medidas mais prioritárias e menos danosas do que uma oneração, como a gente está aqui e colocou, e o Monello aprofundou bem a questão do terceiro setor. É isso mesmo. Você tem toda a razão, Diogo. Aliás, todos aqui falaram muito bem. O que fica de importante para vocês que estão nos ouvindo aí é que essa reforma não é simples. Ela tem que ter muito cuidado. A gente não tem que ter muita pressa em aprovar. Tem que aprovar cedo? Tem, mas com todo o critério necessário. O que significa isso? Muita audiência pública, convocação da sociedade de forma mais ampla e aberta, de fato, entidades que representam a sociedade no todo. A nossa, por exemplo, nós trabalhamos com todos os setores da economia, né? A FENACOM, ela tem acesso a todos os setores da economia, porque todas as empresas são clientes, em 98% dos casos, das empresas de contabilidade. Então, é um número extremamente expressivo e importante. Então, nós sabemos o dia a dia do empresário, o que vem acontecendo com ele, né? Como ajudá-lo, como melhorar essa situação, como desburocratizar melhor os serviços e simplificar, sim, sem trazer um excesso de carga tributária às empresas em geral, em todos os setores da economia, desde a indústria, comércio e o setor também da agronomia, né, que é um setor é muito pujante no país. Também tratamos dessas empresas. Então, temos que ter esse cuidado muito grande para poder levar uma reforma de fato justa para todos, né? Como bem disse aqui, todos eles, tanto o Chamon, como o Wilson, como o Monello, nós temos que dar tratamento diferenciado aos diferentes. A gente não pode dar o mesmo tratamento igualitário como as propostas que estão aí. É muito simplista a proposta, porém ela não vai trazer simplificação e diminuição de carga tributária a todas as entidades econômicas representadas no país. Então, meus amigos, eu queria que vocês falassem uma última palavra, porque o programa está maravilhoso, mas até subimos além do tempo, né? Mas daria para ficar aqui horas conversando, mas o pessoal da ponta de lá também não vai querer assistir muito mais do que isso. Então, começamos aqui com o Chamon, depois o Wilson, depois o Monello, dando as suas considerações finais desse programa. Presidente, só acho que tem que parabenizar a FENACOM por iniciativas como essa, de trazer um debate leve, um debate não muito técnico, mas para um conhecimento aí para o grande público. E reforçar a necessidade do debate, né? Como a gente já colocou aqui, é um tema tão importante. Se houver qualquer tipo de aumento de carga tributária, ela vai para o consumidor, ela vai para o cidadão. Então, nós precisamos discutir muito para fazer a melhor reforma possível. E a gente tem visto que o que está exposto aí, ela não traz aspectos positivos, muito positivos, em relação ao que temos hoje. Obrigado. Wilson? Bom, eu só gostaria de ressaltar uma outra questão, né, para finalizar esse bate-papo nosso aqui, que é algo que antecede até a reforma tributária, que é a reforma administrativa, né? Então, no nosso entendimento, a reforma administrativa, ela se faz necessária num primeiro momento para que depois o governo, mediante um novo orçamento, saiba quanto é que ele vai precisar da arrecadação. E aí entraria em cena a reforma tributária. O que está tentando ser feito aprovar de maneira afoita a reforma tributária, sem dar a mesma importância para a reforma administrativa, né? Então, é importante também se ater a esse detalhe sério, né, de que nós não podemos deixar a reforma tributária atropelar a reforma administrativa e ser aprovada aí a toque de caixa, sem ter a diligência e a responsabilidade necessária. É isso aí, Wilson. Obrigado pelas palavras. Monello, vamos lá. Bom,
parabenizar aí realmente pela FENACON, e o senhor que lidera esse trabalho fantástico e vem tratando desse tema com profundidade, com conteúdo e de uma forma extremamente produtiva e prospectiva, né? Criticando, mas sugerindo bastante. Isso é um grande papel que o senhor vem liderando e igualmente vem fazendo pelo terceiro setor. A FENACON tem essa interface com as organizações. A FENACON é uma entidade do terceiro setor, os seus sindicatos são do terceiro setor, pela representatividade e atuação que tem. Eu digo que, por outro lado, né, para o setor empresarial e o contábil, vale a pena observar que toda essa matéria tributária, ela também desemboca na percepção do quão importante é a contabilidade, a apuração, os controles, as boas práticas de gestão, a auditoria para o terceiro setor. Uma outra carga que fica para um outro momento, presidente, é falar das obrigações acessórias, que também são bastante caras, bastante expressivas para o setor sem fins lucrativos, e a FENACON também vem trabalhando nessa frente. E como bem falado aqui, a reforma é mais do que necessária. O Brasil pede há muito tempo, mas não pode ser num atropelo, sem considerar as especificidades. O que nós sabemos, as pesquisas, por exemplo, do FONIF, demonstram que a cada R$1 em imunidade de contribuições para a Seguridade Social, essas entidades filantrópicas devolvem em serviços para a sociedade 7,39. Ou seja, até como investimento para o Estado, é extremamente oportuno e barato trabalhar com as entidades do terceiro setor. O SUS brasileiro, mais de 60% da saúde brasileira é mantida, atendida pelos hospitais filantrópicos. Isso mostra o quão esse setor é eficiente, mais barato e atrativo, estrategicamente falando, para o próprio Estado. Isso, então, eu diria que temos que fazer as reformas, mas sem penalizar um Brasil de grande impacto social e que historicamente vem demonstrando que dá muito certo e faz um belo serviço para toda a sociedade. Obrigado, presidente. Meus amigos, um grande abraço, uma honra estar com vocês aqui. Bom, meus amigos, eu agradeço, então, a presença de 3 brilhantes diretores. Você vê que o debate foi gostoso, bastante aprofundado, né? Poderia ficar toda falando aqui em diversas questões que foi colocadas, né? Obrigações acessórias, né? A reforma administrativa, tudo impacta, na verdade, a sociedade, né? Impacta de forma muito clara, muito forte. E também a reforma tributária, né? Especialmente as questões, essas 2 questões que foram levantadas aqui, né? Tanto o impacto das obrigações acessórias como o impacto da reforma administrativa, que, teoricamente, deveria vir primeiro, né? Não sei se virá primeiro, a gente não sabe ainda qual vai ser o critério. Mas a ideia, como esse programa trata dessas 2 grandes reformas estruturantes para o país, administrativa e tributária, talvez fazer um outro programa com essa mesma turma aqui, só para discutir a reforma administrativa, né? E também tem muitas situações interessantes ali. Eu tenho acompanhado, tenho entrevistado muita gente, tanto os nossos congressistas como o pessoal do executivo, né? Pessoas ligadas ao servidor público, enfim, para poder debater, entender o que eles estão achando dessa nova proposta de reforma administrativa, que é importante para o país. Como bem colocou o Chamon, é uma reforma que, na verdade, ela vai trazer benefícios daqui para frente, né, ao longo do tempo. Isso a gente vai, talvez, entrar no detalhe numa outra live como essa, mas é importante os senhores conhecerem o que se pensa, o que está acontecendo naquela casa, no Congresso Nacional, com relação a essa temática também. Então, agradeço novamente a participação de todos, um bom abraço e bom fim de... né, não sei se é feriado, se é carnaval, se é ponto facultativo, quer dizer, aconteceu de tudo nessa salada russa que a gente está vivendo, ok? Um grande abraço e até o próximo programa semana que vem.